No Cafeína de hoje, nós vamos falar a respeito de 3 fundos de investimento imobiliário que têm cotas negociadas abaixo dos R$100 e que são bem promissores. Quais são os preços-alvo desses fundos? A equipe do Não Investe responde no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje é dia de falar de FIIs. FIIs? Os FIIs? Você tem um FII, eu vou ter um FII. Exatamente, Esse não. No interior tem muitos FIIs. Tem muitos FIIs. Mas hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário. O aumento da taxa de juros, além da pressão inflacionária, vem dando tom de algum pessimismo na indústria de fundos imobiliários, pelo menos a curto prazo. Em agosto, por exemplo, o IFIX somava uma queda de 4,22% no ano, enquanto o Ibovespa somava em igual período uma queda de 0,19%. E com um cenário de risco político e fiscal, os desafios aumentam para essa classe de ativos, justamente pela desconfiança dos investidores. No período mais crítico da pandemia, onde o isolamento social foi mais rigoroso, os fundos de shoppings e de escritórios foram mais impactados. O risco de inadimplência, vacância, queda das receitas e do rendimento dos fundos ainda precificam negativamente o valor da cota negociada em bolsa. Porém, analistas indicam neste momento uma exposição controlada e gradual a esses segmentos, já que essa pode ser uma oportunidade de comprar ativos mais baratos e com um certo desconto, segundo os analistas, em relação ao seu valor patrimonial e potencial. Com os fundos de papel como CRIs e LCIs sofrendo menos impacto de curto prazo, eles levam vantagem por serem títulos que continuam rentabilizando os fundos. Isso, claro, se não houver uma crise de crédito, o que não foi o caso até aqui. Além disso, alguns desses títulos são indexados à inflação, que nos últimos 12 meses está com os principais índices, se a gente pegar IPCA e IGPM, sob forte pressão, tão altos. Por isso, esses ativos se tornam importantes instrumentos de preservação do capital e ganham mais atratividade. Um outro destaque é que alguns desses títulos são indexados ao CDI, e nesse novo ciclo de alta da taxa Selic, tendem a beneficiar o cotista com rendimentos melhores. Sendo assim, trouxemos 3 fundos imobiliários indicados na carteira do Nu Invest, cujas cotas estão abaixo dos R$100 ou 100 Brazilian reais. Certo. Para o levantamento foram priorizados os FIIs de papéis indexados à inflação e ao CDI, além de FIIs de galpão logístico que continuam em um momento positivo com o crescimento do e-commerce. Os analistas ressaltam que há prêmios nos rendimentos de fundos de recebíveis imobiliários com taxas de 6,5% mais inflação, CDI mais 2,5% ou até mais do que isso, dependendo das características e riscos dos ativos aos quais os fundos estão expostos. Alguns desses fundos de tijolo, como são chamados, estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com taxas que variam em torno de 7% a 8,5% ao ano e com contratos de aluguel que são reajustados pela inflação periodicamente. Vamos começar falando do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate, negociado na B3 com o ticker RBRF11. Sua cota está sendo negociada a um pouco mais de R$ 76. Esse é um fundo multi-estratégia que fez sua primeira emissão de cotas em 2017 e teve sua origem como FOF, que é o fundo que compra cotas de outros fundos ou Funds of Funds. Atualmente ele faz parte do índice IFIX, que é a principal referência de fundos imobiliários e é gerido pela RBR Asset. O fundo adquire cota de fundos imobiliários certificados de recebíveis imobiliários, são os CRIs, e outros ativos ligados ao mercado imobiliário. O RBRF11 é um fundo dinâmico e com portfólio diversificado que reduz o risco de concentração em determinados segmentos que tendem a ser mais prejudicados em momentos de crise. Em tempos como esse que a gente está passando, esses impactos podem ser minimizados em fundos que têm essa característica. Os analistas do Nu Invest destacam que gostam da gestão ativa do fundo porque o fundo traz um mix entre ativos com potencial de valorização, mas também bons dividendos. Inclusive, os analistas destacam que enxergam espaço para o fundo voltar a negociar com algum prêmio em relação ao valor patrimonial, olhando o seu histórico, né? Por quê? Porque desde o início,
o fundo negocia na B3 com um prêmio de 4% acima do valor patrimonial. Certo. Já analisando o portfólio do fundo, a alocação de recursos está entre tijolo e papel e ela é definida conforme surgem as melhores oportunidades no mercado. Então, nos momentos em que os fundos de tijolo estiveram com valuations, com prêmios menores, a alocação em papel será maior e vice-versa. Atualmente, o RBRF11 conta diretamente com 9 CRIs na carteira e mais de 30 FIIs no portfólio. Desses, 52,3% estão em fundos de tijolo e 47,7% em fundos de papel. O segmento corporativo tem maior parte no portfólio dos fundos imobiliários que estão na carteira, 26%. Depois, galpão logístico, 12%, shopping 7%, recebíveis são 39%. Além de outros segmentos que ocupam 16%. Já o segundo FII, que segundo os analistas é bem atrativo, é o RBR Rendimento High Grade FII, negociado com o código RBRR11. A sua cota está negociada na casa de 97, praticamente R$100, e esse é um fundo de recebíveis imobiliários, ou seja, ele investe em CRIs, em letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, e cotas de outros fundos imobiliários. Gerido pela RBR Asset, que é uma gestora independente que gerencia aproximadamente 5 bilhões de reais. A tese de investimento do RBR está baseada em uma carteira diversificada com títulos de boa qualidade de crédito, além de garantias robustas localizadas em regiões premium. O fundo imobiliário também se destaca pela boa liquidez que tem nas suas cotas que são negociadas na bolsa. O RBR tem uma carteira de crédito bem diversificada, são 42 CRIs com diferentes credores, emissores, vencimentos e indexadores, sendo a maior parte atrelada à inflação, 61% mais precisamente, e com o cenário de alta da taxa Selic, exposição a títulos indexados ao CDI, faz sentido além dos ativos indexados à inflação que estão sendo beneficiados pela atual explosão do IGPM e do IPCA. Em termos de remuneração, a carteira do fundo possui uma taxa média de CDI mais 2,5% ao ano, com um prazo médio, que a gente chama de duration médio, de 3,8 anos. Lembrando a máxima, menor prazo, menor risco. Então se aplica esse caso. Ao menos 40% da carteira deste fundo imobiliário estão indexados ao IPCA mais 5,9%. Já 38% da carteira estão indexados ao CDI mais 2,4%. E a menor parte, 22%, estão indexados ao IGPM mais 5,2%. Atualmente, 92% das operações estão com rating maior ou igual a A, o que demonstra boa qualidade, estando 88% das garantias localizadas no sudeste do país. Dos 42 CRIs que você me falou, a maior parte tem lastro em lajes corporativas. E chegou a hora de falar do terceiro FII. Estamos falando do Kinea Securities. Ticker é KNSC11. Suas cotas estão na casa dos R$ 99,00 e o portfólio deste FII é dedicado ao investimento em CRIs com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo e cotas de fundos imobiliários. A gestão é da Kinea, que é liderada por ex-executivos do Bank Boston, que tem uma parceria do Itaú Unibanco. O fundo tem algumas características bem interessantes, entre elas a capacidade de originar operações próprias, e isso adiciona mais valor aos ativos, já que possibilita uma carteira concentrada em operações de crédito privado mais rentável, especificamente as que estão atreladas às taxas de juros reais de longo prazo. Aí vale destacar que o KNSC11 se dedica primariamente à aquisição de CRIs e secundariamente à aquisição de cotas de FIIs em operação, via de regra, não acessadas por pequenos investidores. E aí temos também que falar que esse FII tem um mandato flexível, o que dá liberdade para aquisição de operações com diferentes indexadores. Então pode ter juros reais, juros pós-fixados e até diferentes níveis de risco. Então tem o high grade, que é alta qualidade, e tem o high yield, que é muita rentabilidade e nem tanta qualidade de risco de crédito. Os analistas acreditam que este mandato dinâmico contribui para uma boa performance em diferentes ciclos de mercado.
Olhando a carteira do fundo, ela é composta em sua maior parte por CRIs, mais de 92%. Na sequência, fundos imobiliários. Em relação aos indexadores do fundo, 88,5% são indexados ao IPCA, que é o índice que mede a inflação, e 10,4% ao CDI. Já o yield médio dos CRIs são CDI mais 6,98% e inflação mais 6,86%. Quando a gente analisa as cotas, elas estão entregando uma média de 9,9%. A maior concentração está no setor residencial e logo na sequência vem os escritórios e a área de logística. Os analistas do Nuinvest indicam esses fundos que falamos pelos seguintes preços-alvo. Então vamos lá. R$ 102,60 para o RBRR11. Tá bom. Pode chegar até esse valor, eles estão mirando nisso. Isso. Ou seja, você não deve pagar mais do que isso, senão você não deve ganhar dinheiro, segundo, né, essa análise. R$ 108,00 para o KNSC11, que é o da Kinea, e para o outro da RBR, que é o RBRF11, o valor, o preço-alvo é de R$ 95,00. Muito bem, Sammy Boy. Se você que nos acompanha gostou desse programa, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e comente também qual é o tema que você quer para o próximo ou para os próximos programas. Mas agora vamos para o Giro de Notícias. E duas notícias levaram as ações a subirem em disparada na B3. O CAD, o órgão regulador do mercado, aprovou a venda do controle da Infraco, sendo este um passo importante na redução de endividamento da Oi. Já as ações das lojas americanas lideraram as altas do Ibovespa, depois da companhia anunciar que avalia fundir suas operações com Americanas, antes de uma planejada listagem na Nasdaq. O plano de reorganização societária das companhias foi muito bem recebido pelo mercado. Mais uma empresa com ações listadas na B3 anunciou iniciativa ligada ao mercado de criptomoedas. Agora, a DOTS oferece aos seus clientes a possibilidade de realizar resgate de pontos e trocá-los por Bitcoin através de uma parceria com a corretora cripto Foxbyte. A parceria, entretanto, não significa que a DOTS vai investir diretamente no mercado cripto, nem que vai enviar criptomoedas diretamente para as carteiras dos seus clientes. E ainda no universo das moedas digitais, os argentinos lançaram uma criptomoeda dedicada a Diego Maradona, o Maradólar. A moeda será lançada em 30 de outubro. Notícias geradas, 3 fundos analisados, tudo na casa de R$ 100 e com um preço-alvo, e a gente tentou aí dissecar o que tem por trás desses produtos. Espero que vocês tenham gostado e o Cafeína de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.